Bom, boa tarde, pessoal. Agora a segunda parte daquele vídeo que eu falei para vocês que eu ia fazer, introdutório, né? Sobre as questões que nós estamos abordando nesse momento, esse primeiro momento da aula. A gente falou aqui sobre a formação do solo. E agora, só para a gente trazer alguns conhecimentos para vocês, nós vamos falar a respeito de algumas características e propriedades físicas desse solo. Porque mesmo eles sendo formados, né, e geralmente a gente adotar mais a ideia das características químicas, as características físicas são muito importantes. Então vamos lá. Então, pessoal, a gente tem aqui as propriedades físicas do solo. Então, quais são essas principais propriedades físicas do solo? Primeiramente, a gente tem a cor, a textura, a estrutura, a consistência, a densidade, aí a parte de densidade, porosidade, estabilidade, resistência do solo à penetração, já são atributos que a gente utiliza muito na parte de física do solo, que é uma disciplina. Mas isso é um geral, só para a gente ter uma ideia e uma identificação a respeito de todas as propriedades e características também físicas desse solo, né, no seu processo de formação. Então, como que a gente determina a cor do solo? A gente determina a partir da utilização da carta de Munsen. Essa carta de Munsen, a gente tem ela na biblioteca, né? Ela é uma das ferramentas que costuma ser utilizada para a determinação da cor desse solo. Então, a gente retira um pedaço do solo, né? E esse pedaço você acaba comparando com as células que existem dentro da carta de Munsen. Então, vejam, é destacável e cada uma dessas colorações que a gente vê, elas possuem nomes, letras, números que significam a graduação da coloração. Então, o croma, né, a matiz. Então, isso tudo a gente vai ver numa demonstração prática, que eu vou gravar para vocês, provavelmente para a semana que vem. Não sei se até quinta-feira eu já terei, espero que sim. A minha programação é para eu dar essa aula prática para vocês na quinta-feira, né? Claro, uma filmagem minha prática, né? Por conta da pandemia, a gente não tem aí a autorização para realizar nenhum tipo de atividade com os alunos de forma prática ainda. Não sei se isso vai mudar daqui a um tempo, mas eu consigo fazer uma demonstração para vocês a partir de um vídeo e a partir de ajuda, né? Eu pego uma pessoa para me ajudar, pelo menos para filmar, e isso está já decidido e já está garantido, né? Então, a carta de Munsen é uma ferramenta universalmente utilizada para esse tipo de característica, né, de critério. Então, determinar a coloração do solo é a partir da carta de Munsen, é como se fosse a nomenclatura das cores universal a partir dela, do solo, né, eu estou dizendo. Então, é ela que é utilizada para essa determinação. Então, a gente vê e nota que conforme os solos, os tipos desses solos, né, as características dele, eles apresentam colorações. Tanto é que na carta de Munsen tem colorações mais para o final dela, que incluem verde, branco, azul. Então, são solos, às vezes, em regiões mais próximas a rochas mais branquiçadas, ou até mesmo, né, em regiões onde você tem uma drenagem restrita, o que altera, então, a coloração desses solos, né, de acordo com o seu processo de formação. A textura. Então, a textura, a gente já discutiu um pouco sobre isso durante a aula e fala sempre. Ela vai ser, então, a característica, né, a gente falou no outro vídeo sobre as porcentagens granulométricas, então, da areia, do síntio e da argila, e ele é muito importante para determinar, então, o manejo. Né? Então, o comportamento do solo vai mudar, o manejo desse solo vai mudar de acordo com essa textura, e é a primeira e mais importante a se conhecer. E é o que a gente fala, né, que geralmente a textura do solo ela é daquela forma, não é porque como a construção de fertilidade eu posso demorar aí alguns anos, uns 5, 10 anos, para melhorar os atributos orgânicos daquele solo, por conta da
do manejo, a parte física já não é assim. Então, a textura, né, significa o quê? Significa a distribuição dessas partículas ao longo de uma amostra. Então, é o que a gente viu, né, sobre a granulometria, né, areia grossa e areia, então vai de 2 a 0,05 milímetros, o silt de 0,05 para 0,02, e a argila é menor do que 0,002 milímetros. Então, assim, quando a gente vê as texturas com relação ao latossolo e ao argissolo, a gente vai ver algumas diferenciações que existem bem claras sobre esse tipo de solo com relação à textura. Então, a textura está relacionada com aquilo que a gente viu, o intemperismo. Então, existem algumas partículas que são mais resistentes ao intemperismo e outras não. Outras sofrem intemperismo e acabam sendo transformadas. No caso, a areia, ela é oriunda do quartzo. Então, ela apresenta maior grau de resistência a esse intemperismo, né, a essa porção de alteração do solo, mineral, né, do solo, do que o silt e a argila, por exemplo. A área superficial específica, né, novamente, a gente reiterando isso, que é muito importante, é o que está relacionado à reação do solo e à classe textural, né? Então, se você tem aí um solo que apresenta 33% de argila, 40% de silt e 27% de areia, ela é uma textura franco-argilosa, né? Ou considerada aí uma textura também média, né? Que até 35% de argila. Então, menor do que 15% é arenoso, entre 15 e 35, 16 e 35, média, acima de 35 até 60, argilosa, e muito argilosa, acima de 60% de argila, isso na análise de solo. Aí, eu acho que é o mais importante dessa questão aí que a gente está vendo, é exatamente isso. Então, vamos lá, ó. A influência dessa textura em algumas propriedades e o comportamento desse solo. Então, a capacidade da retenção de água, a capacidade de reter a água, ela vai ser muito maior na argila do que na areia. Geralmente, aí, o silt ele é o intermediário. Né? A aeração, já tem uma boa aeração, a textura, a areia, né? As partículas de areia, tem uma boa aeração. Já a argila não, né? Então, consequentemente, a questão em relação à compactação do solo pode ser muito maior. A drenagem é muito alta, a drenagem na areia, o que pode dificultar aí também algumas questões relacionadas a perdas, né, pelo solo, pelo excesso de água. Já a argila é mais devagar, então ela tem uma capacidade também da retenção. Matéria orgânica, geralmente solos arenosos, eles já são baixos, já a matéria orgânica é de média alta, nos solos mais na característica da areia, da argila. A decomposição da matéria orgânica, né, na areia é mais rápida, já a decomposição na argila é menor, por conta de ter uma retenção. Compactabilidade, né, compactação mais baixa, mais alta na argila. Suscetibilidade à erosão, aí, né, muito mais alta um solo arenoso do que um solo argiloso, não que não seja, tem muito manejo. A capacidade de expansão e contração, então, da areia é muito baixa e da argila é maior. Potencial de lixiviação, então, de perdas, é bem alto em relação à areia e baixo em relação à argila, também vai depender. E a capacidade de armazenar nutrientes também é pobre em areia e alto na argiloso, isso está sempre falando. E a resistência de mudança a pH é baixo na areia, então ela muda muito mais facilmente, e alto na argila, por isso que a gente tem um problema aí com pH em solos mais argilosos. Aí como é feita essa análise laboratorial, então, dessa textural, né, dessa textural? Primeiramente, é dispersão, então a gente precisa fazer uma dispersão de algumas
de algumas características, porque pensem, no solo, ele possui os agregados, né? Então, você precisa de dispersão. Os solos tropicais apresentam maior problema por conta, né, dos óxidos, e a separação da areia é por peneira. A gente faz a separação da areia por peneira e a dispersão da argila a partir de agentes dispersantes. Aí é um processo de sedimentação, em tempo parado, e as partículas são mais densas, né? Maior tamanho da partícula, mas ocorre a decomposição. Isso daí, pessoal, só conhecimento. Né? Você separa por peneiras, aí você faz uma agitação, depois você faz essa retirada. Isso daí a gente vai ver melhor na disciplina de física de solo. Estrutura. Por que é importante eu conhecer a estrutura na hora em que eu estou fazendo a descrição de um perfil de solo? Na hora que eu vou abrir a trincheira e vou ali. Por que é interessante eu conhecer? Porque a estrutura, ela diz respeito ao arranjo dessas partículas. E aí ela pode ser classificada, né? Então, como estrutura mais fraca, moderada, forte, maciça, de grau de 0 a 3, a classe muito pequena, muito grande, dimensão dos agregados e o tipo, né? Se é granular, prismática, a forma desses agregados também. Então, ó, maciça, né? A estrutura do solo, e outras que nem apresentam essa coesão maior entre elas. Então, a granular, né, a anisoforme, que não tem uma forma mais de lâmina mesmo, mas ao lado mais laminar mesmo a estrutura, né, a prismática e a colunar. Então, isso daí, pessoal, na hora do solo que a gente abre a trincheira, muitas vezes fica nítido para a gente observar essas alterações do tipo de estrutura, a classificação. Então, o efeito da matéria orgânica, né, na estrutura dos agregados. Quando a gente tem grande quantidade de matéria orgânica, vamos pensar, ó, alto de matéria orgânica, né, antes da chuva, ali, ó, before wetting, antes da chuva. High, matéria orgânica. Low, high é alto, low é baixo. Então, antes da chuva, olha a aparência deles. Aparentemente tem alterações já, mas olha depois da chuva. Então, a matéria orgânica ela é um agente agregante, né, que dá uma estrutura. Então, a alta característica de matéria orgânica nas estruturas acaba sendo um agente importante nessa formação, né, dos agregados. Então, como que começa a estrutura, né? A gente tem ó, os aglomerados de partículas de argila, né, interagindo com os óxidos de ferro e de alumínio. Aí você faz um agregado menor, já tem a questão do silt, da matéria orgânica, né, uns pedaços de planta, micro-organismo, que já vai agregando. Esse microagregado, então, a gente já vai ter partículas já de areia, silt, argila, substâncias orgânicas, fungos, micro-organismos, e um macroagregado, que é um composto por vários microagregados juntos. Então, é assim que se forma a estrutura desse solo. Então, vai de acordo com o seu comportamento, né? E a consistência, né? Como que é? A consistência, na verdade, é a avaliação de como esse solo é, sua consistência, né? Então, uma friabilidade, o estado sólido, líquido, a plasticidade dele. Então, a grau de dureza, você vê o quanto que isso vai ser solta, dura, maciça. O friabilidade, ó, é solta, friável, muito firme. Por quê? O que a gente precisa saber dessa consistência? Eu preciso conhecer como que está o meu solo, muitas vezes, para fazer a recomendação. Então, se eu tenho um solo muito úmido, eu não posso entrar com maquinário. Posso ter problema de compactação. E se eu tenho um solo muito seco, eu vou demandar muita energia daqueles meus implementos envolvidos no processo. Então, fica meio complicado. Aí o grau de plasticidade, ó, não plástica, ligeiramente plástica, plástica ou muito plástica. A gente tem uma aula sobre isso. Pegajosidade, esse solo tem ele é pegajoso, não é, né? Então são determinações. Bom, sobre a densidade do solo, a gente vai falar mais sobre a parte física, mas só um geral para vocês.
que a densidade é massa por volume. Então, está relacionado à quantidade ocupada por aquele material em um volume conhecido. Então, quanto maior é a densidade, maior é a quantidade de solo, por exemplo, em um mesmo ambiente, em um mesmo volume, por exemplo. Eu tenho dois solos, mas um tem uma densidade maior que o outro, né? Então, a medida dele, um pesa mais em uma mesma unidade de medida do que o outro. Isso quer dizer o quê? Muitas vezes está relacionado à compactação. Então, ó, você tem que essa densidade de partícula está relacionada, então, muitas vezes a valores. Então, existem graus de compactação, né, dessas densidades. Então, como que é feita essa avaliação? A densidade, né, do solo é definida a partir de uma análise que a gente chama de indeformada. Então, a gente coloca anéis e coleta o solo no estado em que ele se encontra. Então, você mantém aquele estado do solo do jeitinho certo que está ali. E aí você vai levar para pesar. E a partir desse peso, você sabe calcular, então, né, com relação a se está ou não compactado, quanto que ele tem de poro, macroporo, microporo, porosidade total. Então, é para fazer a análise também da porosidade. Aí, ó, o espaço poroso em solos arenosos versus argilosos. Obviamente, né, que os espaços porosos de um solo arenoso é muito maior do que o do solo argiloso. Então, os fatores que vão afetar, né, a densidade do solo está relacionado à textura. Então, vejam, se você tem uma textura mais argilosa, você tem aí uma diferenciação em relação à densidade por conta do tamanho das partículas. E o espaço poroso também, né, os agregados de argila dando esses espaços porosos, então os macro e microporos. O manejo também, então se você faz trabalhos aí para descompactar seu solo, obviamente, né, ele tem problemas, mas a gente sabe que a curto prazo resolve. Então, manejo, ó, vamos ver a diferença que a gente vai ter. O volume total de poros. O não compactado, ele possui volumes de poros muito maiores, né? E, do mesmo jeito, o tamanho do volume desses poros é maior no solo não compactado. Então, solo compactado, como que a gente determina, né? Eu vou ver se eu compartilho uma foto bem legal que eu tenho, que eu peguei de um grupo aí sobre indicadores de compactação. Então, vejam nessa figura aqui de baixo, né? Você vê um limite muito grande de compactação. Aqui, né? As raízes vão se desenvolvendo. E o grande fator de compactação é maquinário, um dos maiores, né? Então, aqui alguns comparativos, né, das texturas com relação aos locais, dizendo em relação a essa parte de compactação. O espaço poroso, então, a gente vai ter que a porosidade total, então a densidade vai ser usada, como eu falei para vocês, para calcular. Quanto menor a densidade do solo, maior a porcentagem de espaços vazios. Então, claro, né? Porque aí você vai ter o mesmo volume, menores partículas, então, consequentemente, você vai ter mais poros. Então, aqui, ó, a porosidade total ela é determinada pela densidade do solo, dividido pela densidade de partícula, multiplicada por 100. E a densidade de solo daria X, né? E a porosidade total, então, é essa diferença entre densidade de solo e densidade de partícula. Então, a densidade de partícula é em relação ao tamanho das partículas aí, né? Você argiloso ou arenoso. Então, os macroporos e os microporos, qual que é a diferença? É o tamanho e geralmente está relacionada à ocupação desses poros. Então, a gente tem que os macroporos, eles possuem, né, a questão da água gravitacional, então aquela água que começa a infiltração, e também o ar. Já os microporos, eles vão reter a água, é onde fica armazenada a água, e é aquela água também que movimenta por capilaridade, ou seja, por pequenos canalículos, quase como de cabelos no solo. Então,
o que a gente tem, as implicações dos espaços porosos? Olha que interessante isso aqui, pessoal. Olha a diferença desse solo, é como se a gente tivesse achatado ele, ó, que eu sempre falo. Então, aqui você vai ter um espaço com ar bem menor do que os macroporos existentes, né? Aqui, os agregados são bem menores também, a água disponível para as plantas, ela está circulando muito mais do que essa zona de partículas que estão ligadas ao lençol freático, né? A zona do lençol freático aqui em relação às partículas. Então, vejam, você tem um solo, ele tem muito menor capacidade, né, dessa infiltração da água. E também está relacionado aí o espaço poroso, quanto que a gente vai ter, né, o volume de solo, de acordo com as características. Então, a gente vai ter ali a argila, né, o silt, a areia, a material orgânico, os microporos e os macroporos. E a estabilidade de agregados. Então, é muito importante a gente ter estabilidade de agregados demais, né? A agregação é super importante. Ela é o que segura o solo em qualquer processo de erosão, qualquer processo erosivo. Essa agregação é como se ela segurasse todas as partículas desse solo. Então, quanto maior, né, aí a resistência do solo à penetração. Isso é bem legal, bem interessante. A resistência do solo à penetração é avaliada a partir de um penetrômetro, um penetrógrafo, que é um aparelho que você faz uma força, né, como se fosse uma enxada não, um trado mais para baixo. Ele vai perfurar o solo e vai dar um gráfico disso. Então, é mais ou menos assim que sai, né? A gente monta esse gráfico. Então, de acordo com a resistência do solo à penetração, a gente vê em megapascal, conforme aumenta, maior compactação eu tenho desse solo, tá? Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho até 5 centímetros, eu tenho muito pouco. A partir de 5, essa aqui, ó, que é a testemunha, que não tem preparo, ó, não tem preparo de solo, ela já apresenta uma resistência logo na camada de 5 centímetros. Aí a gente vai ter aqui o plantio direto, o arado escarificador e a grade aradora. Então, vamos ver. Ó, a grade aradora, ela chega nos 10 centímetros, olha que interessante. Ainda é uma zona de exploração radicular, mas ela chega nos 10 centímetros e ela aumenta consideravelmente a resistência do solo a essa penetração. A grade aradora, que é uma das mais utilizadas. O arado escarificador, o que ele vai fazer? Ele vai descer com maior profundidade, sem tanta resistência. Ele vai mais profundo. O arado ele vai até certa profundidade. Já o plantio direto, a gente tem uma compactação, uma pequena, tá? Acima de 2 pode se considerar compactado também. Tá? Acima de 2. O plantio direto a gente encontra um pouco mais de compactação, mas depois ele consegue, ao longo do perfil, encontrar condições de desenvolvimento, sendo que o plantio direto ele é muito interessante. Outra coisa, ó, a resistência do solo à penetração, as amostras com a soja normal e soja com morte de plantas por fitóftora. Para quem não sabe, a fitóftora é uma praga de solo, está relacionada então ao quê? Né? Relacionada aí as características que ele apresenta. Então, a resistência do solo com relação à presença da fitóftora, ela é significativa, né? Então, apresenta aí uma correlação com a presença da doença. E, por fim, né, para a gente fechar essa parte introdutória a respeito dessas importâncias de física do solo, elas vão influenciar total com relação às demais propriedades, então por isso que a gente precisa conhecê-las. Então a gente tem que a natureza dessas partículas, né, o tamanho delas, a área superficial específica, como elas formam esses agregados, a estrutura delas, como elas estão dispostas no solo, tudo isso vai influenciar no melhor desempenho da planta, vai influenciar na questão de compactação do solo. E o preparo do solo e o tráfego são os maiores causadores de problemas físicos que estão relacionados à gênese do solo. Na verdade, a gênese ela é feita, né, a formação do solo ela é de acordo com aquelas condições climáticas, etc.
E nós temos que conhecer bem e manejá-lo para não ter esses problemas futuros. Com relação à água no solo, né, a gente tem que a estrutura e a propriedade da água, ela vai estar relacionado ao seu caminho que ele vai correr, né? Então, a gente tem questão de polaridade, coesão, adesão. Vamos rapidamente nessa parte, pessoal, que é só para vocês terem uma ideia, porque a água ela vai estar dentro dessas partículas, desses agregados, né? Vai dar tensão superficial também. E o que é a capilaridade que eu falei para vocês do microporo? É o movimento da água que ocorre. É as duas forças que vão causar. É o movimento da água naqueles pequenos poros, é a atração da água pelos sólidos, por exemplo, pela reação, né, química, e pela atração entre as moléculas de água, tá? Então, pode ter essa questão aí da altura de ascensão, porque a água por capilaridade, ela sobe, né, na verdade. Ocorre a subida dela. Aí alguns gráficos, né, sobre essa questão da movimentação, capilaridade, ou como que ela vai subir, né, também por lençol freático. A energia da água do solo, isso daí é assunto para física. E toda a questão também de evapotranspiração, que vai puxar a raiz também, tem todo esse complexo envolvido. A gente também pode fazer uma curva de retenção dessa água à medida do status da água no solo, né? A retenção, que está relacionado aí às partículas de areia, de argila. Conteúdo de água no solo também, o potencial da água no solo, que são aquelas amostrinhas indeformadas. Daí a gente vai ter uma aula sobre isso, né? Água disponível, o que é água drenável, água disponível e residual. Um tensiômetro, para quem trabalha aí com irrigação sabe bem disso, né? Capacidade de campo, que a gente vai falar bastante também, ponto de murcha permanente, mas isso é mais para física de solo. Eu trouxe essas informações só para vocês ouvirem sobre, né? O que é a capacidade de campo? É a quantidade de água que ele vai reter depois que ele enche todo e drena. Ele fica em capacidade de campo, como se ele ficasse com todos os poros dele preenchidos. E o ponto de murcha permanente, né, o que é? Que é definido pelo conteúdo da água no solo quando ocorre o ponto de murcha da planta, né, sem retornar à turgescência após nova adição de água. É um ponto de morte. Então, a gente tem essas características aí, né, da solo. Disponibilidade da água, né, o ponto de murcha permanente, capacidade de campo, água disponível, e aí a conclusão é que a água é extremamente importante, ela está presente dentro dos agregados, existe forma de quantificar, principalmente quem trabalha com a parte de irrigação, mas a gente vai falar melhor sobre isso na parte física do solo. Eu queria só trazer todos esses conceitos para mostrar para vocês a importância da parte física com relação à gênese também. E tudo isso é formado das partículas. E essas partículas dão as características ao solo, de acordo com o quê? Retenção de água, drenagem de água, a capacidade de campo. Dependendo da textura desse solo, ele tem maior ou menor capacidade de campo. E é isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço a atenção. Até!